Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Você que está entrando agora para estar conosco nesse tempo de estudo da palavra. Bem-vindos, cada um de vocês que está entrando neste momento na nossa live. Igreja Batista Filadélfia de Americana e Paulínia. Nós certamente teremos um tempo especial de estudo da palavra, de reflexão na palavra de Deus, de aprendizado. Vamos aguardar aqueles que estão chegando, o nosso tempo em breve estará iniciando. Você que está chegando aí pode deixar uma saudação. Se você tiver pedidos de oração neste momento. Amém. Sandra Alves, Luiz Menon, bem-vindo. Cibele, bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante para cada um de nós, como pais, como filhos. Dedicação dos filhos ao Senhor. Bênção. Importante essa palavra, reflexão sobre ela. Irmã Elvira, graça e paz, querida. Josiane, Gilmar, também bem-vindos, cada um de vocês. Vamos refletir um pouco no que a Bíblia diz que nós, como pais e como filhos também, temos compromisso, né? Dentro da família, dentro do lar e, claro que, respaldado pela palavra de Deus. Vamos iniciar daqui uns minutinhos. Aleluia. Graça e paz, Cibele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais este momento de culto. Estaremos iniciando em breve com a sua palavra. Que o Espírito Santo tome a direção de tudo aquilo que tratarmos aqui e que a sua palavra possa tocar em cada um, produzir frutos, mudança de atitude, transformação em todo o tempo. Renata, Shalom, Renata lá de Cunha, querida discípula, bem-vinda também. Kleber, o Eli, o Pedro, saudades de vocês, um beijo grande. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amélia, querida irmã Amélia, lá de Maceió, bem-vinda, minha amada. Paz, minha querida. Bom ter vocês aqui conosco. É sempre muito proveitoso esse tempo na presença do Senhor, né? Um tempo de crescimento, de maturidade, um tempo onde o Senhor tem sempre algo a revelar aos nossos corações. Neuza Valim, boa noite, a paz, bem-vinda. Neuza Valim também está sempre aqui conosco em todos os cultos. Bem-vinda, minha amada. Aleluia. Amém, Renata. Saudade também. Glória a Deus. Quero convidar você a orar ao Senhor nesse instante comigo. Que possamos entrar na presença do nosso Deus agora. Te convido a baixar a sua cabeça, colocando a sua vida no altar do Senhor. Que você possa parar aquilo que você está fazendo. Se você tem condição de parar, paralise tudo o que você está fazendo agora, cesse, acalme o seu coração, se achegue perto da palavra, para que possamos refletir sobre ela, porque eu sei que algo especial o Senhor vai falar também essa noite aos nossos corações. Oremos. Deus grandioso, de misericórdia,
Deus poderoso, Pai eterno, de graça, de bondade, nós entramos na sua presença neste momento. Agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui online, com tantas vidas, com tantos lares e famílias sendo alcançadas com a sua palavra. Pai querido, eu quero saudar a cada um e pedir que o Senhor venha alcançando os corações, a mente, dando entendimento, Senhor, desta palavra que estaremos refletindo esta noite. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Como eu já havia mencionado, então, nós vamos refletir hoje sobre uma palavra específica para os filhos, para os pais, das nossas práticas dentro da família. Nani, bem-vinda também, minha querida. Deus abençoe. Nós vamos falar hoje sobre a dedicação dos filhos ao Senhor. Bênção. A bênção que vem sobre cada família através dessa dedicação. E o texto áureo desta palavra hoje de estudo está lá em 1 Samuel 2:12, que diz o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O sacerdote Eli tinha os 2 filhos, Hofni e Finéias, que eles foram colocados pelo pai para administrar ali no templo. E os 2 certamente atuavam administrando no templo, mas de uma forma errada, pensando nos benefícios próprios. E uma das coisas que mais pegava ali eram as ofertas que eram oferecidas, os sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Esses filhos do sacerdote Eli tomavam a melhor parte para si. Eles eram ímpios, não criam em Jesus. Eles assediavam mulheres, praticavam sexo com várias mulheres, e eles na realidade não tinham limites, não tinham uma posição de servos de Deus. As práticas que eles tinham eram de quem não servia a Deus. E o sacerdote Eli, como pai, algumas vezes chamou atenção, mas na realidade o preço foi muito alto deles por conta da desobediência, da rebeldia e daquilo que eles faziam com o povo e das práticas que eles tinham, como péssimos administradores do templo, porque pensavam somente em si. A melhor parte sempre ficava para eles. E eu quero deixar para você já um texto inspirativo que está lá em 1 Samuel 1 19 a 22. Saudando também Roberto e Irene, querido pastor Roberto e irmã Irene. Bem-vindos, viu? Conosco aqui. 1 Samuel 1, 19 a 22, que diz, no 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: e tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Versículo 22. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, para que apareça e permaneça ali, né? E lá fique para sempre. E mais um texto que eu quero citar ainda, além desse, que também é de Samuel, 1 Samuel 1, 27 e 28. O 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Amém? Saudação também a Elaine, minha aluna, pastor Edísio, também a paz, querido.
Josiane Pires, também bem-vinda. Cada um de vocês que está conosco, obrigada pela presença. Vamos então falar um pouquinho desta prática, ou melhor, antes de entrarmos nesses textos, eu quero falar um pouquinho sobre a família. A família é um projeto do coração de Deus. Nós não podemos duvidar jamais disso. O grande propósito de Deus é a família. É a estrutura da família, é a condução da família, é a base da família, o alicerce da família. Nós temos falado isso muito também nos nossos cultos, ao sábado, culto para casais. Temos falado muito disso, de um investimento na família. Fernanda, também bem-vinda. E as famílias como um projeto de Deus desde a formação da primeira família, que é a família de Adão e Eva, de onde descendemos. Novas formas de modelo têm surgido. Nós temos percebido que muitas práticas novas têm acontecido no meio da família. E eu queria citar alguns tópicos em relação a isso. O primeiro dele é a família como bênção da maternidade. Não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho observado muito sobre isso, que os casais hoje, eles têm buscado ter poucos filhos. É difícil você ver uma família com 3, 4 filhos. Eu gosto muito de famílias grandes. Tenho, inclusive, tentado convencer a minha filha e meu genro a produzirem mais, a multiplicarem mais. Não tenho tido sucesso com isso. E eu gosto muito de família grande porque eu gosto de uma casa cheia, todo mundo reunido, aquele monte de filho, de neto. E é muito bonito tudo isso. É claro que tem sempre uns desafios, mas é família, a gente acaba se entendendo porque se ama. Mas hoje as famílias não têm investido muito nessa multiplicação. Os pais hoje têm tido poucos filhos. E eu, como já disse, gosto de ter, gostaria que tivesse mais filhos. Se eu soubesse, teria tido uns 3, 4 filhos. Porque agora eu só tenho uma filha, glória a Deus por isso. Mas eu queria mais netos, uma meia dúzia de netos. Quem sabe eles ainda se convençam, né? Tô vendo minha filha aqui, só falta ela repreender agora. Mas a maioria das mulheres hoje, elas pensam, as mulheres modernas, eu tô dizendo hoje, elas pensam muito antes de irem para a situação da maternidade, de desejarem ter filhos. Eu digo a mulher porque, claro que os dois precisam decidir, mas se a mulher não quiser, né, a coisa fica complicada. E olha lá, ela tá reclamando já, chega, vó. Então, o que acontece? Há muitas condições hoje, claro, que dificultam um pouco a situação. A mulher hoje trabalha muito fora, há a situação da mulher que decide não ter filhos. É a minoria? Sim, é a minoria. Mas existem casais que decidem por não ter filhos. Existem outros casais que decidem por adotar filhos. Amém? Por isso também, porque a adoção também é um gesto de amor, é um gesto de coragem, de dedicação por outra vida, de investir em outra vida. Mas existem ainda aqueles que decidem primeiro trabalhar, estudar, formar. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, eu estava acho que grávida. Eu estava com um filho de 1 ano. Por volta de 1 ano. Foi desafiador, mas eu fui em frente. A Maria Eduarda também, beijo Maria. E depois eu fui pegando o jeito da coisa e fui me animando, desafios não faltavam. Tudo bem que eu tinha um marido que cuidava muito dos filhos, sempre. Então assim, eu fiz todos os cursos que eu quis na vida, ele sempre incentivou, mas ele ficava cuidando dos filhos. Então, existem mulheres que preferem primeiro fazer a faculdade, primeiro fazer tal curso, trabalhar nisso, naquilo e depois decidir pelos filhos. Então, é uma decisão que ambos devem combinar. É uma decisão do casal. E certamente isso também é viável, uma decisão do casal de esperar para ter filhos um pouco mais à frente. Isso vem acontecendo com casais tendo filhos depois dos 30 anos, a mulher depois de 30 anos. Então, tudo isso é muito importante. O filho, eu falo que é muito importante.
Mas os dois têm que estar envolvidos com tudo isso, com a maternidade. Porque, afinal de contas, a mulher gera, mas ela não fez sozinha, mas essa gestação toda é acompanhada pelo pai, e todos os preparativos, e o parto, e a educação. Tudo isso é um envolvimento que o pai e a mãe devem estar juntos. E toda essa mudança que tem ocorrido tem também postergado a maternidade. Tem, assim, adiado a maternidade, deixado a maternidade para depois. E quando decidem pela maternidade, a quantidade de filhos hoje, ó, pequenininha. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem investir muito nesse lado. Tem entendido como dificuldade, porque trabalham fora, porque quem fica fora tem dificuldade de criar os filhos. Claro, com certeza, se for para ter filhos para os outros criarem, então não adianta. Eu acho que a gente tem que administrar o tempo de ter filho, como vai fazer com o trabalho, com o investimento na sua vida pessoal. Então tudo isso é muito importante. Também quero saudar a pastora Saide, Paixão Araújo, pastora Saide de Manaus, que está conosco, bem-vinda. Também Paixão Araújo, bem-vindo também, bom ter você aqui. Marina, que está conosco também, bem-vinda. Então, toda essa estratégia hoje dos pais faz com que as famílias fiquem menores, tem um número menores de pessoas. E nós vamos agora falar um pouco de Ana. Ana, mãe de Samuel, uma mulher estéril e que sofria muito por conta dessa situação de esterilidade. Ela era uma mulher diferente das outras, profundamente deprimida, triste, que andava pelos cantos, que chorava muito. E o seu marido, Eucana, ele procura suprir a Ana da forma que ele pode, dando atenção, dando carinho dobrado a ela, cuidando mais ainda. Mas Ana continuava com a sua manifestação de tristeza por conta de não gerar filhos. Eucana tinha duas esposas. Ele tinha Ana e Penina. Ana que não gerava filhos, portanto, e Penina que tinha filhos. E era claro que Penina era aquela que se colocava como se sobressaindo por conta de Ana não conseguir gerar filhos. Ela se sentia melhor que a outra, numa posição melhor, e era vista de forma comum, a Penina, como as outras mulheres. Então, importante nós vemos aqui a condição de cada uma delas. Inclusive porque a mulher que não gerava filhos, ela colocava o marido numa condição diferente, inferior perante a sociedade. Inclusive a mulher que não gerava filhos, ela dava ao marido a condição de divórcio pela esterilidade. Mas Eucana não queria se divorciar de Ana. Queria estar com Ana, cuidar de Ana. Ele amava Ana, mas Ana continuava estéril. E os filhos, eles eram, a sociedade em si cobrava muitos filhos. Por quê? Porque os filhos eram aqueles que mantinham o trabalho da família. Quanto mais filhos, mais progresso, mais trabalho, mais retorno de tudo isso dentro da família. Família que não gerava filhos, ela se acabava logo. E a família que tinha vários filhos, o trabalho era maior e a renda era melhor. Então, os filhos, eles eram vistos dessa forma. Assim como também os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos pais, na velhice. Então, olha que importante aqui. Os filhos eram vistos como uma fonte de renda, de trabalho na família, mas que tinham responsabilidade de cuidar dos pais na velhice. Viviane também, bem-vinda. Então, é importante nós verificarmos isso, que ainda hoje a responsabilidade de cuidar dos pais na velhice é dos filhos. Os pais cuidam dos filhos enquanto são novos, mas os filhos devem cuidar dos pais quando eles estiverem na velhice. Importante demais, vemos por esse lado. Como é que os pais estão sendo cuidados hoje na velhice? Qual é a posição hoje dos idosos? Como eles estão sendo vistos pelas famílias? Como um peso? Como alguém que atrapalha? Como aquele que as pessoas não têm tempo para dar atenção? Como alguém que não tem ninguém para ficar em casa, para cuidar? Então é importante pensar. Por quê?
porque os jovens de hoje serão os idosos amanhã. E aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. É importante pensar nessa posição. Você que é jovem hoje, como é que vai ser amanhã? Então, a gente às vezes pensa em alguma forma de mudança na nossa vida. Por exemplo, nós não podemos nos esquecer de que nós somos a forma que forma. Nós ensinamos aos nossos filhos como tratar aos nossos pais. Nós ensinamos aos nossos filhos como conviver com os nossos pais. Então, a gente não pode esquecer disso. A forma que convivemos dentro de casa é aquilo que eu falei na semana passada também de casais. Os pais são a referência dos filhos em casa, em tudo aquilo que eles fazem. E aqueles que não conseguiam gerar filhos, eles eram vistos de forma diferente. Por quê? Porque eles não geravam trabalho dentro de casa. Alexandra, bem-vinda. Deusa também, bem-vinda, querida. E Ana sabia que o marido a amava, que ele queria estar com ela. Mas qual era o problema ali? O sentimento era dela, de incapaz. Essa deficiência que ela sentia, esse sentimento de inferioridade que Ana sentia por conta de não gerar filhos. Mas Ana um dia decidiu orar ao Senhor e fazer um voto com ele. Olha que interessante. A partir desse voto, a história de Ana mudou. A vida de Ana mudou a partir deste voto, no versículo 1:11 de Ezequiel. E o que é importante nós vemos, de Samuel. O que é importante nós verificarmos aqui? No versículo 1:11. Senhor, se te lembrares da tua serva e deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui Ana colocando em oração esse pedido, fazendo essa solicitação a Deus, clamando ao Senhor por um filho. Olha aqui a condição de Ana. Ana estava prometendo ao Senhor, se ele lhe concedesse um filho, que esse filho ela daria a ele. Se ele desse a ela um varão, um filho para ela criar, ela concederia a ele esse filho por todos os dias que ele vivesse. Interessante. O Senhor levou a sério a promessa que Ana fez a ele. E ele fez, como o Senhor que ele é, a sua parte. Ele se posicionou ali. Isso eu queria abrir um parêntese aqui, para lembrar a cada um de vocês. Bem-vinda, irmã Rita, Conceição, bem-vinda também, querida. Arteirinha da Esperança, amadas, bem-vindas. Cuide com aquilo que você promete ao Senhor. Cuide. Às vezes, na hora do ímpeto, na hora da emoção, nós prometemos coisas ao Senhor e depois não cumprimos. Nós colocamos algo para o Senhor e depois não fazemos. Então preste atenção, não prometa ao Senhor aquilo que você não vai fazer. Se realmente você fizer uma colocação a Deus, uma promessa a Deus, cumpra. Cumpra porque o Senhor faz a parte dele. Não fique devedor ao Senhor. Se o Senhor faz a parte dele, nós nos colocamos e precisamos ver dessa forma, no dever de fazer a nossa parte. Saudação, Rose, Neide, bem-vindas. Importante pensarmos por esse lado, porque às vezes nós vamos no ímpeto, nós nos empolgamos e fazemos uma promessa para Deus que vai fazer aquilo. Passado 2, 3 dias você já esqueceu. Não, se o Senhor me der isso agora, eu vou dar isso a Ele. Inclusive condições, imposições a Deus. Então eu preciso ter esse cuidado. Quando eu quero dar algo ao Senhor, eu preciso realmente ter a certeza de que eu vou cumprir aquilo que eu estou prometendo. Porque o Senhor vai requerer de cada um de nós esse propósito, esse voto que nós fizermos com Ele. Porque o Senhor cumpre cada uma das suas promessas para conosco. E nós também precisamos cumprir. Cumpra, porque Deus vai requerer de você o que você prometeu. Deus sempre cumpre as suas promessas.
mas Ele espera de nós o mesmo comportamento. Amém? No Salmo 127:3 diz: filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que o Senhor dá. Daí a importância do cuidado e do zelo que os pais devem ter com os filhos. Muito importante esse texto. O filho é herança que o Senhor nos concede para cuidar. O Senhor nos dá esses filhos, sabe da alegria que esses filhos nos concedem com a presença deles, mas é importante lembrar do compromisso que nós temos com os nossos filhos. Compromisso, algo muito sério. E o compromisso não é do pai, o compromisso não é da mãe, o compromisso é dos pais, do pai e da mãe. Os filhos são bênção de Deus e por isso nós devemos apresentá-los ao Senhor, consagrá-los ao Senhor. É importante nos preocuparmos com isso, em consagrar os nossos filhos ao Senhor. É o que nós fazemos na igreja, quando as crianças nascem, elas são apresentadas ao Senhor no altar. Os pais decidem a data que vão fazer isso, levam as crianças para a igreja e elas são apresentadas ao Senhor no altar. Precisamos nos lembrar que aquela criança frágil, aquela criança pequenininha, aquela criança, ela vai crescer um dia. Ela vai sair do ninho, ela vai voar. E ela não vai mais usar praticamente do nosso cuidado, mas ela vai levar com ela a bagagem que ela recebeu no decorrer da vida até ali. E quando ela for formar uma nova família, ela vai estar praticando aquilo que os pais ensinaram. Saudação, Angélica, querida. Importante pensarmos nisso. Que herança nós temos deixado aos nossos filhos? Às vezes nos preocupamos em deixar casa, carro, dinheiro, mas a maior herança que nós devemos deixar aos nossos filhos é a palavra de Deus, é o amor e a fidelidade ao Senhor. Essa é a maior herança que nós pais devemos deixar aos nossos filhos. E eu vou dizer uma coisa para você, que talvez você se assuste. Filhos saem do ninho, vão embora, formam famílias, mas continuam sendo filhos. Não podemos nos esquecer disso. Sempre temos algo como pais a acrescentar à vida deles. Sempre temos que buscar em Deus uma palavra de ânimo, de motivação, de orientação aos nossos filhos. Importante, não é porque o filho cresceu, o filho casou, o filho já está adulto. Saudação, querida Soraya, Tânia, bem-vinda também conosco. O filho, ele ainda adulto, ele ainda casado, ele carece em muitos momentos dos seus conselhos, dos seus ensinamentos, da sua orientação. E como todos os dias, das nossas orações, das suas orações, nós, como pais, devemos interceder todos os dias pelos nossos filhos. Todos os dias. Então, nós pais, recebemos dos pais e damos aos nossos filhos esta oração. E o segundo ponto que eu queria citar, a bênção da consagração, a entrega. Consagrar um filho a Deus é um exercício diário. Você que tem filhos pequenos, você que está para engravidar, você que está de bebê novo, já engravidou, filho moço, lembre-se disso. Você precisa investir na vida espiritual do seu filho. Eu dizia sempre na escola para os pais dos meus alunos, alguns estão aqui nessa live, você precisa ser referência do amor a Deus para o seu filho. Não adianta você falar para o seu filho, vai para a igreja, olha lá a professora falando que você tem que ir para a igreja, tem que ler Bíblia. Se você, pai, não faz isso, como é que você vai requerer do seu filho algo que você não faz? Que o filho vê na prática de vida que você tem. Como é que você vai falar para o seu filho crer, que você precisa crer antes de receber a bênção, se você não crê antes de receber a bênção? Importante demais nós refletirmos no comportamento que temos tido diante dos nossos filhos.
Precisamos nos lembrar disso, que um dia eles vão embora, eles vão voar. E tem pais que não gostam nem de ouvir essa palavra. Que um dia eles vão embora. Ai, eu não vou deixar. Ai, se a minha nora for assim, eu não vou querer. Ah, se o meu filho for desse jeito, o meu genro for assim, eu não vou querer. Eu quero dizer para você que a escolha não é você que faz. São os nossos filhos que escolhem com quem eles vão formar uma nova família. Então não depende mais de nós. De nós depende a intercessão pela vida deles. Senhor, orienta. Senhor, se não for essa pessoa, que o Senhor fale ao coração dele. Senhor, conduza. Casou, está casada, agora é orar. Deus, transforma o casamento. Muda a história dessa família nova, deste casal. Cuida deles, Senhor. Então não cabe aos pais escolherem quem é que vai ser. O genro ou a nora. Quem é que vai entrar para a nova família. Eu falei isso na semana passada, também num evento de casais. Nós precisamos sim capacitar os nossos filhos, ferramentar os nossos filhos, para que quando eles entrarem dentro da sua família, eles saibam como lidar com situações. Eles saibam lidar com dificuldades que certamente virão a acontecer. Como pais, será que nós temos preparados os nossos filhos para enfrentar o mundo lá fora? Será que nós temos guardado os nossos filhos, orientado a eles dentro do que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer? Será que nós temos tido práticas como pais que aprovam, que Deus aprova, que o Senhor se alegra de nos ver ensinando as nossas crianças, adestrando as nossas crianças a caminhar na palavra de Deus? Há pais que sufocam os seus filhos com cuidados excessivos. Ainda hoje estava comentando isso na mesa no almoço com a nossa filha aqui em casa. Lembrando, tem pais que não deixam o filho respirar. Que o filho não pode pôr o pé no chão. Por que não pode pôr? Porque se pôr vai ficar doente. Mas não ficou doente. Deixa pôr o pé no chão, deixa ter contato para criar proteção. Outra coisa, não pode tirar o agasalho, tá frio, fica de agasalho. Às vezes a criança tem um comportamento diferente, a temperatura é diferente da nossa. Então, assim, com jeito a gente precisa ir conduzindo os nossos filhos. Mas nós não podemos sufocar com proteção demais, excessiva, com limpeza, com cuidados. Confesso que eu tenho sufocado todo mundo aqui em casa agora com o Covid. Os netos entram lá da porta. Olha o álcool aqui na mesa. Passou o álcool, trocou o chinelo, tirou o tempo todo. Mas é uma situação diferente que nós estamos vivendo. Mas insisto, não senta à mesa sem lavar as mãos. Esse tipo de hábito é importante nós criarmos os nossos filhos. Mas eu não posso ser excessivo. Eu preciso deixar a criança viver a época dela, a fase dela. A criança precisa ter tempo certo para suas atividades. Os filhos precisam sim ter uma vida regrada, com horário para levantar. Filhos não levantam 11 horas, meio-dia. Filhos devem ter horários para levantar. Por quê? Porque a criança, o jovem que acorda e sai da cama 11 horas, meio-dia, o seu horário de alimentação está totalmente desregrado. Pode ver que ele passa o dia com moleza, querendo encostar para lá e para cá, porque dorme demais, quanto mais dorme, mais quer dormir. Então, é importante isso. Quando os netos dormem aqui, no máximo 9, 10 horas agora, que eles estão aí de quarentena, tiramos todo mundo da cama. Por quê? Porque senão eles ficam completamente fora da regra do dia, de como eles precisam caminhar durante o dia, com tempo para tudo, como diz a palavra de Deus, tempo para comer, levantar, comer, estudar, brincar, lazer. Os nossos filhos precisam ter tudo isso. Precisam. Eles não podem só brincar, eles não podem só estudar, eles não podem só ter a parte boa da coisa. Eles têm que também pagar o preço, eles têm que ter responsabilidades, como eu tenho falado com os casais. Filho tem que ter missão dentro da família, filho tem que ter trabalho a desenvolver dentro de casa. Cada um tem que ter uma atividade. Você não vai escravizar o seu filho porque você vai pedir que ele coloque a mesa, que ele estenda a sua cama, que ele guarde as suas coisas. Você vai formar o caráter do seu filho.
Pense nisso. Isso é bênção. Você está plantando agora. Você está plantando na vida do seu filho. Se você quer formar o caráter dele como alguém que sabe viver, se defender, ensine para o seu filho agora. Dê tarefas ao seu filho agora, própria para a idade dele. Mas todos eles devem ter uma atividade. Todos eles devem ter um compromisso a fazer. Certamente, olha, tem gente falando aí que aqui os filhos acordam com as galinhas, mas lá onde eles moram, o galo canta a madrugada inteira. Realmente, eles têm filhos muito educados. Então, o que é importante? Nós não desistimos de ensinar. Tem pais que falam assim, cansei, enjoei, não aprende. Claro que não aprende. Com palavras dessa que você está lançando, não vai aprender mesmo. Então, o seu compromisso é de ensinar. A palavra de Deus diz isso em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É o seu compromisso, mãe. É o seu compromisso, pai. Não desista de ensinar. Tem coisas que eu falo até hoje para a filha que já está casada. Não pode ser assim. Às vezes ela quer relutar e não é desse jeito. Por quê? Porque é filho. Filho tem sempre que estar mostrando para ele, não que nós somos donos da verdade, mas a experiência de vida que vai nos levando e vai nos moldando a amadurecer para poder passar isso para eles. Então atribua tarefa ao seu filho, pare de passar a mão na cabeça dele, de dar tudo na mão, porque quando ele chegar dentro de uma casa, dentro de uma família, que ele tiver que enfrentar um lar, responsabilidade de trabalhar para sustentar a casa, responsabilidade de cuidar da casa, ele não vai saber fritar um ovo. E a Bíblia diz que o filho que não tem práticas que alegram a Deus, que tem um comportamento errado, ele é a vergonha da mãe. Porque é a mãe que fica mais tempo com o filho, certamente. Saudação, Raquel. Bem-vinda, querida. Então, o filho, ele tem que ter atribuições. Tem mães que desanimam, falam, meu filho não aprende, o meu filho, ele não quer fazer, ele... Faça um acordo com ele. A partir de agora está aqui. Eu até tenho falado para alguns pais, coloque uma atividade escrita para ele na geladeira, no local onde ele tem acesso, no quarto onde ele estuda. Olha, a partir de hoje, a sua atividade não é de castigo. Você tem que dar essa atividade para ele entender que ele vai contribuir para a organização da casa. Você vai fazer isso porque você dá de castigo. Não. Pedir para filho fazer atividade em casa porque dá de castigo está errado, pais. Ele vai fazer porque ele vai colaborar com a família. Todos em casa devem colaborar. Os filhos, a mãe, o pai, todos têm que ter atividade dentro do lar. Então, os filhos precisam sim. Outra condição, são os pais liberais demais. Pais que prendem demais, pais que soltam demais. Pais que o filho chega e ele faz o que ele quer. Filhos que não têm o hábito de ouvir não. A gente teve uma fase da vida, deve ter sido por volta dos anos 80, por aí, se eu não estou enganada. Eu tenho uma pregação até que eu fiz sobre isso, onde os filhos não podiam ouvir não naquela época. E aí não, porque não traumatiza, então não pode falar não, porque não traumatiza. Eu me lembro que eu estava fazendo pedagogia na época e aquilo me chocou muito. Falei, não, eu não concordo, tem que ouvir não. Quando é não, é não. E eu nem conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz, é sim para sim e não para não. O que passar disso não é de Deus, é do maligno. Então seja claro para os seus filhos. Eu posso fazer isso? Não. Por que não? Por que não? Porque não é resposta. Por que não? Porque isso vai te machucar. Por que não? Porque isso é perigoso. Por que não? Porque isso não interessa para você neste momento. Então explique por que não. Por que sim. Mas que você seja muito claro com os seus filhos. E quando você solta demais a rédea, você perde a rédea da situação. Você perde naquele momento onde você começa a dar liberdade demais, você perde o controle sobre eles. E não é porque você tem que ter o controle, é porque eles precisam se sentir controlados. Porque a forma de controlar é uma forma de demonstrar, eu amo você, eu me preocupo com você. É muito comum as crianças, os adolescentes dizerem assim, por que não? Todo mundo faz, todo mundo pode. Às vezes eu escuto aqui a Michelle com a Maria, e aí ela fala, mas você não é todo mundo. Eu também sempre disse isso. Você não é todo mundo, você é a Maria.
E a Maria não vai fazer porque a nossa norma aqui é essa. Então é importante nós deixarmos claros para eles que nós temos regras dentro de casa e que eles precisam respeitar as regras. Então, pais, nem aqui e nem ali, no meio. Direcione seu filho. Caminhe com seu filho no equilíbrio. Mostre a ele o que é certo e o que é errado. E quando eu digo para você, não desanime, porque é a vida inteira, tá? Ele vai estar casado e você ainda vai ter que falar às vezes para ele, filho, você tá errado. Não é porque casou que ele vai falar, agora eu sou dono da minha vida. Você continua sendo mãe, você não vai entrar no lar dele, palpitar o casamento dele, dirigir a vida deles lá dentro. Mas você, como mãe, como pai, busque sabedoria em Deus. No momento que precisa dizer isso a ele, diga. Não fique de braços cruzados quando você vê o barco afundando. Você tem a obrigação de orientar, de conduzir. Claro que quando nós ensinamos quando pequena, ela, lá na frente, ela está solidificada na presença do Senhor, no temor a Deus, na obediência a Deus e aos pais. Não queira ensinar os seus filhos a ser ordeiro, a ter temor a Deus, a obedecer a Deus, a ler a Bíblia, a palavra. Se você não faz, e se você vai esperar eles crescerem para fazer isso. Não. É de pequeno. É de pequeno. É lá atrás. É desde pequenininho, de pequenino, que você ensina para os seus filhos o que é certo e o que é errado. Se você sabe que você tem o compromisso de buscar a Deus, de falar de Jesus para ele, de orar dentro da sua casa, faça isso para ele ver que quando ele precisar, ele tem um Senhor que ampara e que cuida 24 horas dele também. Bem, depois de um tempo, Ana concebeu a Samuel e disse ao seu marido que faria aquilo que havia prometido, que está lá em 1 Samuel 1:22. Assim que ele desmamar, eu o levarei para lá, na presença do Senhor, no templo, e ali ele estará servindo ao Senhor. Enquanto ele viver, ele estará disponível para servir o reino de Deus. Ele estará servindo ao Senhor. Olha que importância. Oi, Dani, que delícia ter você aqui. Bem-vinda, minha querida aluna. Então, é importante nós entendermos isso. Ana fez um voto com Deus. O Senhor a permitiu conceber Samuel. E Ana disse, quando eu desmamar Samuel, eu vou entregar ele no templo. Porque é lá que ele vai viver servindo ao Senhor. E aí eu digo para você, assim sucedeu. Certamente não deve ter sido fácil para Ana entregar o filho dela ali, para servir a Deus. Ela sabia que ela ia ver, talvez nunca mais, muito poucas vezes, mas ela estaria entregando o filho dela para servir ao Senhor. E tenha certeza disso, não há melhor lugar na vida para estar do que na presença do Senhor. E ela, como mãe, sofreria com certeza a ausência, mas para ela era muito forte dentro dela o compromisso, o voto que ela firmou com o Senhor. Então ela firmou um compromisso, se o Senhor fizer, eu vou fazer. E o Senhor fez a parte dele. E certamente ela teria que cumprir. E ela cumpria em amor. Apesar de saber que ela ia sentir saudade, ela cumpria em amor, em fidelidade. E isso é que importa, a fidelidade dela. E assim como Ana, como eu na semana passada falei sobre Maria, não sei se vocês que assistiram aí no domingo, Dia das Mães, mas você pode ver também no nosso Face a ministração sobre Maria, mãe de Jesus. Maria foi alguém que sofreu muito também. Imagina a dor de Maria ao ver o seu filho pregado numa cruz. O sofrimento dessa mãe. E até chegar a essa cruz, quanta humilhação, quanto açoite, quanta cuspida, quanta dor Jesus sofreu. E ela o tempo todo ali, junto, sofrendo junto com ele. E entregando, o seu filho por nós. E Jesus fez isso por mim e por você. Jesus fez isso pelas nossas vidas. E o terceiro e último ponto, a bênção do resultado obtido de apresentar os nossos filhos ao Senhor. Ao se ver grávida, Ana ficou muito feliz,
Você que já teve um filho, que já engravidou, que está grávida, sabe da alegria, do prazer de carregar um filho no ventre. E então é uma situação diferente, você se sente linda por mais que você esteja gorda e toda desajeitada, mas você se sente numa situação de graça, cheio da graça de Deus, do amor, tudo em você muda. E com Ana não foi diferente. A expectativa de Ana e o aguardo naquele momento foi assim um tempo de preencher totalmente a vida dela com a presença desse filho, de Samuel. Ana orou e o Senhor respondeu. E ela entendeu que deveria de fato dedicar o filho ao Senhor. Então ela entendeu que havia feito um compromisso. Você tem orado a Deus por alguma causa? Você tem feito a Deus algum voto? Tem apresentado a Deus alguma situação esperando nele? Eu quero dizer, se você fez algum voto com Deus, cumpra. Se você colocou ao Senhor alguma condição na sua vida de mudança, de transformação, as palavras que você decretou, aquilo que você pensou quando você declarou, cumpra, porque o Senhor vai requerer de você. Saudando também Edson Antônio de Oliveira, bem-vindo conosco. Então eu quero lembrar você do compromisso com Deus. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O nosso Deus não é Deus de brincadeira. Ele é Deus de amor, de bondade. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas eu preciso saber que aquilo que eu prometo a Deus, eu devo cumprir. Aquilo que eu digo para o Senhor que eu vou fazer, de fato eu preciso fazer. Oi, Dani também, querida. Bem-vinda. E Deus continuou abençoando a vida de Ana. Então, a partir dali, as coisas foram acontecendo de modo muito especial. Deus abriu a madre de Ana e ela teve ali mais três filhos e 2 filhas. Então, ela começou a ter os filhos depois de entregar a Samuel. E olha a fidelidade da Ana. Quer dizer, a bênção desencadeou sobre a vida de Ana. Olha que maravilha. Amém, amém. Irmão Edson, irmão da irmã Rita, bem-vindo também. Primeira vez que eu vejo com a gente. Bem-vindo, querido. Então, como é importante nós pensarmos isso? Quando nós abrimos mão do nosso eu para obedecer a Deus, para nos submetermos a Deus, nós só vamos colher com isso. A bênção virá, a bênção nos acompanhará por onde nós estivermos. A bênção do Senhor irá nos alcançar. As promessas de Deus para nós, para nossa família, para os nossos filhos, todas elas se cumprirão. Faça a sua parte. Samuel foi um grande sacerdote. Ele foi entregue ali de fato no templo, era muito querido pelo comportamento dele, pelas práticas dele, alguém respeitado ali, conduziu o povo nas leis de Deus. E depois, mais à frente, Samuel foi convidado e foi à casa de Jessé para ungir o próprio rei Davi. O povo de Israel sentiu a necessidade de ter um rei e levantaram Davi para ser um rei. Claro que era um propósito do Senhor. E Samuel foi até a casa de Jessé para ali ungir a Davi, o rei de Israel. Que haja em nossos corações esse grande desejo de consagrar os nossos filhos ao Senhor e de vivermos a cada dia um compromisso mais importante ainda, apresentarmos o Senhor aos nossos filhos. Eu quero que você esteja atento a isso que eu vou te dizer agora. Fernando Bernardo também, bem-vindo aqui conosco. Nós, às vezes, nos preocupamos muito de levar os nossos filhos à igreja quando eles nascem, para serem apresentados ao Senhor, receberem ali a bênção de Deus na vida deles. Mas tem muitas pessoas que acabam ali, que a bênção cessa ali. Por quê? Porque se esquecem de apresentar o Senhor aos filhos. Primeiro eu apresento o meu filho ao Senhor, mas depois começa a caminhada na fé, de apresentar o Senhor ao meu filho. Nós temos esse compromisso como pais,
de apresentar o Senhor aos nossos filhos, dizer que Ele é o governador da nossa casa, é o líder maior na nossa família, é aquele que cuida de nós como ninguém, é aquele que opera como ninguém, é aquele que nos ama como ninguém, como um pai fiel em todo tempo. Tudo isso eu preciso falar, e não é só um dia. Senta aqui que eu vou falar de Jesus. Todos os dias, é um processo. É um processo de orar, de ler um versículo da Bíblia com seu filho, de falar da importância de ter Jesus no seu coração. Será que seu filho já recebeu Jesus no coração? Será que ele já entendeu quem é Jesus na vida dele? Bem-vindo, José Carlos Camilo, também conosco. Os nossos filhos precisam saber da importância de ter Jesus como nosso grande e maior amigo. Eles precisam entender o que é convidar Jesus para morar na sua vida. Então, pais, lembre-se, não é levar o seu filho à igreja e apresentar ao Senhor somente. É no decorrer da caminhada na fé, apresentar o Senhor ao seu filho. E para encerrar, eu queria lembrá-los sempre que a correção, a disciplina, a educação e principalmente o temor a Deus são princípios que devem ser ensinados aos filhos desde criança, desde muito pequeno, desde muito pequeno. Outra parêntese que eu quero abrir, tem mães que falam assim, eu não vou à igreja porque meu filho é muito pequeno, ele não para quieto, ele chora muito, ele quer andar para lá e para cá, ele não para dentro da igreja, ele me distrai muito. O filho é seu e você precisa ir à casa do Senhor. E se o seu filho, você entender que ele é bênção para a sua vida, onde você vai, ele vai e a bênção virá sobre ambos, sobre a família. Então, o seu filho não pode ser impedimento, desculpa para você não ir à igreja. Pegue o seu filho e leve para a igreja. E lá comece a ensinar o seu filho como se portar dentro da igreja. Igreja não é lugar de subir no banco e ficar pulando. Tem momentos para a criança ir para a salinha, se ela tem idade, ela vai para lá. Igreja é lugar de respeito. Ensine isso para o seu filho. Leve um brinquedinho se ele é pequenininho, fique com ele perto, leve um biscoitinho se ele é pequeno para distraí-lo ali. Claro que tem que ver se tem outra criança e dá um também, mas o seu filho não pode ser impedimento para você buscar a Jesus. E se você ensinar o seu filho, e se ele for criado dentro da igreja, e se você ensinar para ele o modo de se comportar é perto de você. Eu conheço muitos casais que as crianças foram criadas dentro da igreja, uma belezinha. A mãe abria ali o lugar para ele, sentava ele ali no chão, sentava no colo, dava uma madeira. Não, é aqui, você vai ficar aqui comigo. Quando ele começou a ter idade para ir para a salinha, vai para a salinha. Mantenha o seu filho perto de você. Tem pessoas que chegam na igreja, mais jovem, ficam pegando os bebês no colo e andam para lá e para cá, distrai todo mundo, cata o filho de um, filho de outro. Filho tem que ficar com pai e mãe dentro da igreja. Enquanto não vai para a salinha, pai e mãe devem cuidar. Filho é do pai, da mãe. Não é do pastor, não é do professor. Lembra disso, não é dos avós. Pai e mãe devem cuidar do seu filho. Cleusa Camilo, saudade, querida, bem-vinda. Responsabilidade dos filhos estão sobre os pais, porque o Senhor vai cobrar de vocês. Então, nós já estamos encerrando, vamos orar agora, mas eu queria lembrá-lo disso. Invista na vida espiritual do seu filho, no caráter do seu filho, que você possa, em todo tempo, se lembrar de que o filho, o Senhor concedeu a você, para você cuidar, até o dia que Ele quiser. É você que tem responsabilidade sobre ele, pai e mãe. Amém? E que você possa também, assim como Ana, se colocar diante de Deus, clamar a Deus. Eu não sei qual é a causa, qual é o desejo do seu coração. Irmã Helena, saudade, você tá sumida, hein? Beijo grande. Então, mas que você possa dedicar o seu filho a Deus e apresentar o Senhor a Ele. Amém? Nós vamos orar nesse instante, eu te convido a orar comigo e que você faça a sua oração especial nesta noite, pela sua família, mas especialmente pelos seus filhos, se você tem filhos. Que você possa orar pelos seus filhos, clamar a Deus pela vida dos seus filhos, pedir que o Senhor te ensine a formar os seus filhos,
Vó Luzia, um beijo grande no seu coração, querida. Que bom tê-la conosco, viu? Felizes pelo milagre do Senhor na sua vida. E que você possa fazer essa oração junto conosco agora, cada um de nós, orando. Ore, não se distraia com nada. É um tempo de colocar a nossa família no altar do Senhor neste momento. Baixe a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Deus amado e poderoso, te damos graças, Senhor, pelo amor do Senhor para conosco. Obrigada, Senhor, por mais este tempo. Obrigada, Senhor, porque através da vida de Ana, nós vimos, Senhor, as dores e sofrimento que ela teve enquanto se sentia inferior às demais mulheres, quantas situações de humilhação ela viveu. Ó Pai, nós te pedimos agora, como mães, pais que estão aqui conosco, familiares, aqueles que têm tido responsabilidade de criar, de educar os filhos. Sabemos que existem muitos pais muito queridos também, que adotam as crianças para dar amor, carinho, e claro que são pais também, porque pais não é só o que gera, é aquele que ama, é aquele que decide cuidar de uma criança. E eu quero te dizer, ó Deus, da alegria que nós temos em ver que a cada dia o Senhor tem uma palavra específica para nos ensinar, para nos adestrar, para nos capacitar, Senhor, através da sua palavra. Pai querido, eu peço que o Senhor tome cada pai que está neste momento conosco, que o Senhor venha capacitá-los, cada filho que está aqui, que o Senhor venha submetê-los em obediência aos seus pais, porque a sua palavra diz que os filhos que querem viver, ter vida longa, devem se submeter aos pais. Ó Deus, que o Senhor venha derramar uma bênção especial sobre o lar de cada um desses queridos, sobre cada família, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada lar. Em nome de Jesus, oramos também pela saúde da Helena, continua sustentando, guardando a vida dela, preparando-a, Senhor, fortalecendo a cada dia, abençoando, ó Deus querido, também, e sustentando a vida da avó Luzia, que esteve hospitalizada, que precisou de um procedimento cirúrgico, de colocar um marca-passo, mas já está em casa de novo, firme e forte em Jesus. Continua sustentando a tua filha. E cada um que está nesta noite colocando pedidos no teu altar, visita os corações do teu povo, visita cada lar, cada família. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero convidar você para que no sábado esteja conosco aqui. Você casal, você que não vai poder estar como casal, mas você ou seu cônjuge que possa estar conosco às 19 horas no sábado. Nós estaremos, às 18 horas. Nós estaremos aqui para mais uma vez cultuarmos ao Senhor como casal. Então, é uma live de casais. Você que deseja entrar tem liberdade para isso, para compartilhar. Na semana passada nós tivemos comentários, foi muito boa a live dessa semana, já foi a segunda. A primeira nós falamos do perdão, de como nós obtemos dentro do casamento a forma a estratégia de resolver problemas, mas essa semana nós falamos de comunicação, como é que eu comunico ao outro aquilo que eu sinto. E nesse próximo sábado estaremos falando de conflitos, como resolver os conflitos que vão surgindo dentro do casamento. Você é nosso convidado. Eu falei o horário errado, que são 3 cultos. No culto do sábado é 19 horas, ok? Sábado 19, quarta 19. Só no domingo que nós temos o nosso culto às 18 horas. Entre na nossa página, ministeriodecasais.aconselhamento, curta ali a página. Temos o nosso canal no YouTube, Pastora Odila Carvalho, IBF Americana e Paulínia. Também se inscreva ali. Nós estamos ali no propósito de aumentar as nossas inscrições para alcançar 1000 inscrições para poder fazer essa programação entrar direto no YouTube quando nós estivermos online. Conto com você. Compartilhe essa mensagem, envie para famílias. Deus abençoe você e a sua casa. Ju também, minha querida aluna. Saudade, viu? Beijo grande no coração. Bom ter você aqui. Deus abençoe a